Vou iniciar aqui então a gravação da segunda questão, que é para a gente explicar o processo de combustão do ponto de vista da termodinâmica. Primeiramente, eu gostaria de dizer o que é o processo de combustão. Ele é dado pela transformação da energia potencial química, a energia de quando você vai reagir os reagentes de uma reação, essa energia potencial química sendo transformada em energia térmica. Esse é o processo de combustão é, de uma maneira é, de uma maneira geral, generalizada. Para entender esse processo um pouco mais a fundo, a gente entende que a reação da combustão ela é classificada como uma reação de oxidação irreversível e exotérmica. O que é isso? Ela é exotérmica, ou seja, ela libera calor. Esse calor, como dito anteriormente, é a energia térmica que vai ser liberada após a combustão. E ela é irreversível, ou seja, depois que você queimou, você não consegue desqueimar. Então, ela é irreversível e, sendo exotérmica, libera calor. Ou seja, por exemplo, no motor a combustão interna, o motor dos carros, o modelo mais comum que existe, ele usa o calor, ou ele usa a queima do combustível para produzir um movimento para o carro. Ou seja, ele transforma aquele combustível, ele reage àquele combustível queimando e transforma em energia térmica, que é transformada em energia de movimento. E assim o carro anda. Dentro do estudo termodinâmico, a gente busca otimizar a reação de combustão. Então, pelo estudo da termodinâmica, de como funcionam os combustíveis, como funciona o comburente, o que é emitido, a gente busca otimizar a utilização da combustão. Evoluir, por exemplo, o motor do carro em vias tecnológicas. Então, para otimizar, o que é prezado? Economizar combustível, reduzir a poluição e reaproveitar os resíduos que são liberados. Por exemplo, na queima da gasolina, o mais comum de ser liberado ali pelo escapamento do carro é o gás carbônico e em certas vezes o monóxido de carbono também. Eu trouxe aqui para exemplificar um pouco uma transformação termodinâmica de um gás ideal num processo de combustão. Como funciona isso, como a termodinâmica enxerga isso. Então, eu tenho aqui o ciclo de Carnot. Ele trabalha sobre a transformação termodinâmica de um gás ideal e tendo em vista duas transformações isotérmicas e duas adiabáticas. O que isso significa? Ele tem um processo isotérmico, depois um adiabático, um isotérmico novamente, um adiabático novamente. No processo isotérmico, o sistema troca calor com o meio externo. Então a temperatura se mantém a mesma. Você não tem uma variação na temperatura. Porém, no adiabático, todo o calor é conservado ali no sistema, ele não troca com o ambiente, mas ele tem que ir para algum lugar. Aí, como foi dito anteriormente, na primeira lei da termodinâmica, a energia não é perdida e também não é destruída. Ela é transformada. Ela é transformada em movimento. O calor ali, a temperatura que permanece no sistema, ela é transformada em trabalho. Então, seja para movimentar um carro, seja para rodar uma rodinha, o que seja, ela gera a energia transformada em trabalho. A energia de calor ali é transformada em trabalho. E eu trouxe aqui o gráfico de pressão por volume, que mostra ali como funciona o ciclo de Carnot. Do ponto A até o ponto B, a gente tem um processo isotérmico reversível. Do B para o C, a gente tem um adiabático. Ou seja, é a primeira vez que a gente vai gerar energia a partir dali. E depois, de C para D, temos uma curva novamente isotérmica. E de D para A, novamente, adiabático. E se chama ciclo de Carnot porque ele continua eternamente ali, funcionando até que o seu combustível se esgote. No caso aqui, o gás ideal que a gente está trabalhando. Eu trouxe aqui, para a gente ter como exemplo, a reação de queima do carbono.
Por exemplo, o carbono, aqui no sentido de carvão, quando em reação com o oxigênio ali na combustão, ele produz gás carbônico na queima. Esse é o dióxido de carbono, é o resíduo produzido, que foi previamente dito que a termodinâmica estuda a maneira de se diminuir os resíduos. Então, esse é o resíduo e produz energia. A queima de carbono ali vai produzir gás carbônico e energia. Essa energia é a energia resultante da combustão. Aquele mesmo processo explicado anteriormente. A gente tem a energia potencial química, ali nos reagentes, no carbono e no oxigênio, no gás oxigênio no caso. E quando esse processo ocorre, quando ocorre o processo de combustão, é produzida energia aqui, a energia térmica. No caso, que essa energia que está sendo liberada, que vai ser convertida posteriormente em trabalho, muito provavelmente. Numa máquina, por exemplo, é assim que se aplica. E vou iniciar então a gravação da minha terceira questão.